Vamos lá, continuar nossa sequência de gravações, aí nossa sequência de provas, claro, ainda na prova da VUNESP, aquele concurso que vocês sempre pediram pra gente nos nossos e-mails, né? Mandando e-mail pra gente aí, vamos continuar a resolução de questões e vamos tentar varrer tudo que é banca, né? Pelo menos você vai saber que aqui no Eu Vou Passar, nós tentaremos abarcar todas as bancas de concurso possíveis e imagináveis. O que você imaginar de prova de concurso, pelo menos de língua portuguesa, você vai encontrar aqui no Eu Vou Passar. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Todas as bancas, vamos tentar varrer assim o máximo de concursos em todas as bancas possíveis, porque aí pelo menos você vai formar um material de estudo razoável. Quando você quiser estudar língua portuguesa, você já sabe, teoria e questões, dicas e questões, lá no Eu Vou Passar, seguramente você vai encontrar. Vamos lá, continuando então aqui na nossa provinha aqui, concurso de advogado, né, do CETESB aqui, questão número 5, prosseguindo, vamos lá, acompanha aí. Na questão do número 5, um texto aí do presidente Lula, né? Fala sobre a nova lei contra crimes ambientais e tal, aquela coisa toda. Vamos lá. Espero que ela funcione, né? Vamos ver. A nova lei, ó, de acordo com o texto. Pessoal, nessa chamada aqui, você sabe, né? Sempre que se diz de acordo com o texto, infere-se, no caso, de uma forma ou de outra, né? Indica-se o trabalho de compreensão de textos, tá? E não de interpretação. Lembre-se que o trabalho de compreensão é a simples coleta de informações do texto, né? Coletar dados do texto, fazer uma análise comparativa. Então, quando ele abre uma questão de acordo com o texto, você já sabe que é só buscar informação comparativa, né, das proposições com o próprio texto. A resposta está escrita no texto, tá? Vamos lá, na letra A. A nova lei ambiental deverá entrar em vigor daqui a 4 meses. Pessoal, o texto não diz sobre a questão da vigência da lei, percebeu? O que ele está falando é que, de uma forma ou de outra, haverá um encurtamento deste prazo em relação à questão do vigor, né, de aplicação das multas, tá certo? Haverá um encurtamento. Então, sairá de 4 meses para 2 meses. Ele não disse que entrará em vigor daqui a 4 meses, percebeu? Haverá um encurtamento no prazo para aplicação de multas, que era de 4 meses, passará a ser 4 procedimentos, nem meses não, 4 procedimentos, que passará para 2 procedimentos, certo? Beleza? Vamos lá. A fiscalização e a aplicação de multas deverão restringir-se a órgãos federais, de forma alguma. Toda e qualquer pessoa que deixe de cumprir, né, de uma forma ou de outra aí, essa legislação, né, seguramente estará passiva de multa, tá? Então, independente disso, aí ele está colocando o proprietário de uma forma geral. O proprietário, a pessoa que explora essa área aqui de uma forma ou de outra. Percebeu? Então, independente disso aí, o próprio texto fala em pessoas, né? Atenção a pessoas ou empresas que tentarem impedir fiscalização e tal. Então, se refere a pessoas ou empresas, tudo, tá? Físico ou jurídico, ok? Beleza? Vamos lá, letra C. O valor da multa a pessoas ou empresas que dificultarem a fiscalização é invariável. Gente, não é invariável, né? Pelo contrário, é variável. Ele diz que há multas, no primeiro caso aí, né, que as pessoas que tentarem impedir a fiscalização receberão multas de R$500 a R$100.000. Então, não é invariável. Percebeu? Ele também fala que a multa pode chegar a R$50 milhões para empresas e tal que não derem destinação adequada a pneus, baterias e pilhas. Não é isso? Então não há questão de invariabilidade não, pelo contrário, existe uma prescrição exata, precisa. Letra D. A nova legislação ambiental procura agilizar a aplicação de multas. Pessoal, claro, né? Procura agilizar, pelo menos ele deixou claro no texto aí, né? No terceiro parágrafo do texto, que houve encurtamento. Entre as principais mudanças, ele diz aí, olha só, né? Ele não está falando isso? Pode observar, ó, no terceiro parágrafo. Entre as principais mudanças na nova legislação está o encurtamento de prazo. Está vendo aqui? O próprio texto diz isso. Então, essa foi uma das principais mudanças. É importante não pensar que serão todas as mudanças, tá? Naquela questão de multa invariável, você já viu, né? De R$500 a R$100.000. Lá no final ele fala em multa de novo. Ó. Pode chegar até 50 milhões, lembra? Tranquilo? Então, ok. Beleza, ele já está colocando aí. Procura agilizar a aplicação de multa. Sim, o encurtamento de 4 para 2 procedimentos foi o que a gente viu. Ok? Beleza? Vamos lá. Seguindo aí. A letra D de dados já vimos que é a resposta certa. Vamos lá. O descarte inadequado dos itens como pneus já era crime antes da nova lei. Não. Até porque no próprio texto ele diz aí, né? Além disso, com a nova lei, passa a ser infração. Olha aqui. O texto é claro, gente. Então, ó, primeira coisa, eu uso uma conjunção aditiva. Deixa eu tentar aumentar esse negócio aqui para ver se fica melhor. Até para você se posicionar, né? 400 já não dá, né? Vamos tentar aumentar um pouquinho mais. 220. Pronto. Olha só.
posicionando aqui, olha só, tá vendo aí? Eles, além disso, com a nova lei, passa a ser infração. Pronto, então ele deixa claro aqui, ó. Passa a ser infração. Fácil demais, né? Uma questão assim bem tranquila. Até aqui não há nenhuma dificuldade para vocês, eu tenho certeza disso. Passa a ser infração quem deixar de dar a destinação adequada, tá ok, não tem nem mistério. Resposta certa, portanto, letra E, beleza, tranquilo. Ok, gente? Joia? Vamos à próxima questão. Questão 6, ainda sobre o texto, ó. Assinale a alternativa em conformidade com o conteúdo do texto. Mais uma vez, checagem de conteúdo, né? Eu vou observar o conteúdo do texto, vou fazer uma checagem de conteúdo, tranquilo, sem estresse, sem problema. Tá? Vamos lá. O presidente Lula refutou o decreto de lei que prevê aumento no valor das multas contra crimes ambientais. Pessoal, refutar é cancelar, anular, contestar. Não, ele não refutou. Tá, aí é que tá, né? As pessoas, quando não conhecem o sentido de uma palavra, fica difícil, né? Se atrapalham seguramente. Ele não refutou, ele homologou, ele reafirmou, ratificou, percebeu? Refutar é questionar, anular, é isso? Contestar e por aí vai, certo? Então ele, pelo contrário, ele aprovou, ele achou realmente, aí ele sancionou. O próprio texto, no começo do parágrafo aí, no começo do texto ele diz isso, né? Olha aqui, ó. O presidente Lula sancionou o decreto de lei que torna mais rígida a lei ambiental. Ele instituiu isso, percebeu? Então, de uma forma ou de outra, ele não refutou o decreto. Pelo contrário, ele sancionou o decreto, ele publicou, autorizou, entendeu isso? Certo? Assinou, né? Joia, vamos lá. Na letra B. A lei ambiental tornou-se mais austera. Olha só, mais uma questão de vocabulário, está percebendo aqui? Em que a VUNESP procura trabalhar vocabulário, a compreensão de vocabulário por parte do candidato. O candidato tem que saber o que é refutar, tem que saber o que é austera, tá vendo aí? Ratificado, ó. Então ele trabalha realmente com sinonímia, com semântica, dentro das questões de interpretação de texto. Interessante isso, né? A lei ambiental tornou-se mais austera com o decreto ratificado pelo presidente. Ela tornou-se mais punitiva, mais severa, né? Mais firme, mais dura. Exatamente. O decreto ratificado, sancionado, aprovado, enfatizado, corroborado, percebeu? Então exatamente o presidente ratificou o decreto. É isso? Beleza, exatamente a letra B está perfeita. Na letra C de casa. Na Amazônia Legal, o desmatamento de 80% das terras demarcadas passou a ser discriminado. Pessoal, discriminar é o quê? Discriminar, separar, distinguir, não é isso? Discriminar, quando ele fala em discriminação, aí você tem a questão dos parônimos aí, né? Veja que na mesma questão 6 você tem duas ocorrências de parônimos bem clássicas aí. Na primeira delas ele colocou aí um sinônimo, refutar, depois ele coloca ratificar. Na letra B ele trabalhou com a palavra ratificar. Então veja, ratificar, confirmar, reforçar é um parônimo. Você se recorda da diferença de semântica? Vamos dar uma olhada aí? Olha só. Existem, do ponto de vista da semântica, semântica é a parte da gramática que trata do estudo do significado das palavras. Quando você fala em semântica, na gramática, você procura lá e você vai ver que é o estudo da significação das palavras. Então, no estudo da semântica, você tem sinônimos e antônimos, também, é um caso. Sinônimos, nimos, significa nomes. Sim, de simultâneos, equivalentes. Então, sinônimos, palavras, claro, que possuem significados semelhantes ou equivalentes. Antônimos, anti-contrários, nimos, nomes. São nomes contrários, nomes que possuem, claro, uma significação contrária. Aí, claro, você já sabe, sinônimo, né? Eu não preciso dizer bondoso, generoso, aí fica fácil. Palavras simples, tranquilo. Mas ele colocou, por exemplo, aí na letra A, a palavra refutar. Então, é interessante que você perceba que não só a VUNESP, mas muitas outras provas de concurso, várias outras bancas, têm colocado para vocês seguramente essa questão dos sinônimos. Todas as bancas, gente. Então, pega um dicionáriozinho, coloca ao lado aí da sua banca de estudo, da sua mesinha de estudo, dá uma olhadinha, vez ou outra, faça um glossário de algumas provas. Sabe por que um glossário? Porque muitas dessas questões se repetem, sabia disso? Então, eles muitas vezes pegam essas palavras e utilizam em outras questões de outras provas lá na frente. Então, é importante sim que você faça um glossáriozinho, que você organize um pouco isso, porque quanto maior for o seu conhecimento de sinônimos, antônimos, essas coisas, sobretudo dos sinônimos, né? Palavras ou expressões de mesmo valor semântico, ou seja, de mesmo significado. Quanto maior for o seu conhecimento em relação a sinônimos e antônimos, seguramente mais facilidade você terá em muitas provas aí. Não só na interpretação e na compreensão de textos, mas também na parte das questões diretas de semântica, né? De substituição de termo, de vocabulário, essas coisas.
Vamos lá. Além dos sinônimos e antônimos, no grupo do estudo de semântica, nós temos também os homônimos e os parônimos. Parônimos é o que você viu aí na letra B de bola, por exemplo, na letra B. Parônimos, paronimos. Nimos, parecido, nomes, claro. Paro, parecidos. Os parônimos são nomes parecidos. Como assim? Para você fazer o seu resuminho aí, para você anotar no seu resumo, parônimos, setinha, abre aspas e bota tudo diferente. Aquele sinalzinho de diferente na matemática. Pronto. Parônimos tem tudo diferente. Som diferente, grafia diferente, sentido diferente. Certo? Tudo diferente. Exemplo, agora são palavras que se parecem muito, são palavras muito parecidas. Os parônimos parecem demais. Exemplo, na letra B aí, ratificar e retificar. Ratificar significa confirmar, corroborar, enfatizar, reforçar. Isso é ratificar. Agora, retificar, parece muito, né? Retificar significa consertar, corrigir, ajustar, percebeu? Então, retificar. Agora, existem outros parônimos, muitos outros. Por exemplo, infringir e infligir. Quando você diz infligir, sem N, tá? O pessoal fala às vezes infligir, não tem N não. Infligir, ok? Infligir. Aplicar, penalizar, castigar, aplicar a lei, percebeu? Agora, infringir, parecido, né? Infringir significa violar, desrespeitar, percebeu? Então, infringir é uma coisa, violar, desrespeitar, transgredir. Infligir significa castigar, penalizar, entende isso? Então, são palavras chamadas de parônimas. Vultoso, vultuoso, são parônimos. Vultoso significa grande, volumoso, expressivo. Vultuoso não vem de vulto, não vem, né? Vultuoso significa inchado. Inchado, geralmente na face, né? Atacado por congestão, geralmente inchaço facial. Um rosto vultuoso, rosto inchado. Ele estava com o rosto vultuoso, ou seja, congestionado, certo? Inchado mediante por congestão, mediante congestão, ok? Beleza? Bom, você tem despercebido e desapercebido. Você sabe a diferença? Diga aí, qual a diferença? Despercebido e desapercebido. Quero ver se você sabe, quero ver se você é craque mesmo. E aí? Pessoal, vamos ver se você acertou. Despercebido significa não notado, que não foi visto, não foi percebido. Despercebido. Agora, desapercebido significa desatento, desprevenido. Então, muito cuidado com aquela expressão que as pessoas usam muito. Ah, passou desapercebido. Está errado, gente. Não passou desapercebido, passou despercebido, tá certo? Então não diga aí, tá? Passou desapercebido. Não, passou despercebido. Desapercebido significa desatento, desprevenido. Eu estava desapercebido quando as coisas aconteceram. Eu estava desatento. Eu estava desprevenido. Ele me pegou desapercebido, roubou o meu relógio, sei lá. Percebeu? Eu estava desatento, eu não estava prestando atenção, eu estava desatento, eu estava desapercebido. Passou despercebido, passou tão despercebido que eu nem vi. Então cuidado para não confundir, tá certo? Despercebido, desapercebido. São coisas realmente bem diferentes aí. Aprender, apreender. Aprender, claro, o nome já diz tudo, aprendizado, assimilar o conteúdo. Apreender, muitas vezes é tomar, que não seria nem prender, teoricamente, né? Mas seria reter e por aí vai, certo? Então você tem muitas palavras que de uma forma ou de outra representam isso. Eminente, iminente. Eminente, importante, elevado, solene. Iminente, aí você já tem prestes a acontecer. Próximo, prestes a acontecer. Eminência e iminência, né? Então tem que tomar cuidado disso. É uma coisa muito eminente. Eminente, nesse caso aí, logicamente, você já sabe que é importante, elevado, né? É de uma importância eminente, é de uma grande importância, certo? Então, muito cuidado com esses parônimos, caem muito na área de texto, você viu aí na parte de interpretação, de análise textual. Então, é sempre importante trabalhar essas diferenças mesmo. Flagrante e fragrante. Olha aí, eu não posso dizer nunca, né? Aham, peguei no fraga. Peguei no fraga, diga aí, não dá, né? Flagrante, flagrante significa notório, evidente, surpreender no ato, né? Coisas desse tipo. Agora, fragrante significa perfumado, percebe, de fragrância, de perfume, totalmente diferente,
Entendeu aí? Beleza? Próximo encontro a gente volta a falar de semântica rapidamente para voltar para a questão 6, agora no âmbito dos homônimos, tá certo? Até lá.